Olá, meu nome é Camila e eu vou fazer uma análise do artigo Otimização da etanólise do óleo de jupate para biodiesel usando metodologia da superfície de resposta. O que é o biodiesel? É um combustível alternativo ecologicamente correto, facilmente disponível, não inflamável e não tóxico. Quimicamente falando, o biodiesel é uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos, em que os ésteres eles são derivados de fontes renováveis, como os óleos vegetais ou gorduras animais. Hoje, cerca de 95% do biodiesel fabricado é matéria-prima de óleos comestíveis, como óleo de soja, que é o óleo de cozinha. Então, nesse contexto, para diminuir essa competição aí entre o uso de alimentos e combustíveis, óleos que não são dietéticos podem ser usados como matéria-prima para a produção do biodiesel. A jupate, ela é uma semente oleaginosa que típica da Amazônia. É uma palmeira aí que cresce em áreas alagadas e pantanosas. E por que o uso dela? Porque o método de extração é simples, vai produzir um óleo de má qualidade, muito ácido, com alto teor de umidade, e isso torna impróprio para o consumo humano direto. O objetivo desse estudo é analisar o uso do óleo da jupate como uma alternativa para a fabricação do biodiesel, utilizando aí, né, observando a análise das variáveis de resposta na metodologia da superfície de resposta. A metodologia utilizada foi o planejamento de experimentos. Aqui a gente tem um modelo com dois projetos experimentais. Do 1 ao 11 a gente tem um planejamento de experimentos e do 12 ao 22 a gente tem outro. As variáveis do modelo são concentração do catalisador, temperatura de reação, razão molar óleo-água, teor do éster, viscosidade e rendimento. Então, do 1 ao 11 a gente tem o quê? A gente tem um planejamento 2x3, com 3 repetições do ponto central. Aqui ao lado a gente tem as variáveis já codificadas, e aí do 12 ao 22 a gente tem o quê? A gente tem um PCC 2x2, com 4 pontos axiais e 3 repetições no ponto central. A gente tem também aqui as variáveis menos alfa e alfa já codificadas também. A gente vai usar a variável codificada aí para fazer o quadro de ANOVA e regressão linear e achar o modelo aí ajustado. Análise estatística. A metodologia para a gente ver, né, essa metodologia da superfície de resposta, a gente precisa obter um modelo matemático que descreve as variáveis de respostas como uma função das variáveis independentes. No caso aí, a gente vai usar essa equaçãozinha aí abaixo para a gente poder obter a equação do modelo. Os x e o xj são variáveis codificadas, o beta 0 é a interseção, beta i coeficientes lineares, beta i coeficientes quadráticos, beta ij coeficiente de geração e o ezinho aí que é o erro. Aqui foram refeitas, né, todas as regressões e quadros de ANOVA. Foi utilizado o Excel e deu, sim, uma pequena alteração nos resultados, creio eu que estão explicados pelo quê? Pelas configurações diferentes dos softwares. A primeira coisa que eu queria ressaltar sobre esses 3 slides são o quê? O coeficiente de correlação, o R quadrado, que ele é maior que 96% em todos os casos. E isso mostra que a adequação do modelo, certo? Então, como é maior que 96%, menos de 4% da variabilidade total não é explicada pelo modelo, né? Então, o modelo é muito bem adequado. Outra coisa que a gente pode falar é que o modelo é estatisticamente significativo de acordo com o teste F em 95% de confiança. Ou seja, o F valor de todos aí que a gente obteve, ele foi muito maior que o F em significância de 95%. Então, isso prova que o modelo é estatisticamente significativo. Além disso, a gente tem aqui as regressões, né? As regressões, elas têm um valor P. Esse valor P, existem variáveis aí que elas estão em vermelho. Essas variáveis, elas são maiores que 0,10 e elas não são significativas de acordo com o nível de significância utilizado. Então, elas serão retiradas do modelo e o modelo será reajustado. Então, aí a gente tirou para a viscosidade, a gente tirou interações, para o rendimento a gente tirou todas elas. Então, esses valores foram recalculados. A gente agora vai fazer a análise do efeito das variáveis. No caso aqui, a gente tem o gráfico de Pareto, que a gente olha sempre horizontalmente e sempre para a direita. Quanto mais para a direita está o valor, maior o efeito da variável na resposta, certo? Então, tem uma linha também vermelha
bem pequenininha, que mostra aí o nível de insignificância. Então, os valores que estão abaixo dessa linha vermelha, eles são estatisticamente não significativos para o modelo, então eles são retirados. Aqui a gente tem os valores previstos versus observados e a gente pode ver, mais uma vez, a adequação do modelo nas 3 variáveis de resposta, certo? Existe uma boa correlação também. Na plotagem dos resíduos em probabilidade normal, a gente consegue ver que os resíduos eles estão distribuídos aí normalmente ao longo das linhas e eles possuem desvios positivos e negativos na mesma proporção. Isso indica que os erros não são enviesados, né? E eles são desprezíveis. E aí a gente segue para a análise da superfície de resposta. Nessas 3 primeiras, a gente tem aqui a razão molar óleo-água ela é igual a 0. E a gente consegue ver que o éster e a viscosidade elas exibiram um comportamento e qualquer concentração do catalisador pode ser usada com eficácia. Só que para a temperatura, a temperatura tem que ser maior que 72 graus, né? E para a viscosidade, né? A viscosidade é baixa, tem que estar entre 3 e 5, que é onde o gráfico ele está mais escuro. Os melhores resultados é onde o gráfico está mais escuro. Aqui no caso do rendimento, né? Os maiores rendimentos, que é maior, né, que 95%, ele é observado quando a concentração do catalisador ela é maior que 3,2 e a temperatura aí ela é maior que 75 graus. Nessas próximas 3, a gente tem o quê? Que a temperatura é igual a 0. Então, o alto teor aí do éster, ele vai ser obtido quando a razão molar ela for 9:1, né? E em conjunto com a concentração do catalisador for maior que 2. O efeito da concentração do catalisador e da razão molar aí na viscosidade, ele vai exibir uma mesma tendência, ó, em relação à temperatura, em relação ao teor do éster, só que a gente consegue aí obter os melhores valores da viscosidade quando a concentração do catalisador vai estar entre 3,4 e 4,2, né? E as razões molares vão estar entre 11 e 14. E aqui no rendimento, sempre olhando a área mais escura. Os maiores rendimentos, né, que é maior que 90, eles vão ser obtidos quando a concentração do catalisador vai exceder 3% e a razão molar ela vai ser maior que 10,1. E nas próximas 3 figuras, a gente zera a concentração do catalisador. No caso aí, na figura, nessa aí, mostra que qualquer valor de razão molar pode ser usado para obter um alto teor do éster se a temperatura ela tiver aí entre 74 e 80. E essa tendência aí da parte mais escura estar no meio deve-se à reação de transesterificação ser reversível. Então, o maior efeito aí, né, do teor do éster é quando a temperatura da reação é 77 e a razão molar aí ela é maior que 10:1. Já na viscosidade, a viscosidade ela vai diminuir com o aumento da temperatura. Então, a viscosidade ótima ela vai ser alcançada em uma temperatura de reação entre 74 e 78, né? E a razão molar aí maior que 11:1. Já aqui para o rendimento, né, os altos rendimentos, eles vão ser obtidos aí nessa parte central mais escura, né, onde a temperatura ela é cerca de 76% e a razão molar é de 11:1. Então, com isso, a gente consegue concluir que o biodiesel produzido ele tem uma excelente propriedade de combustível. Nessa tabelinha, a gente mostra as condições ideais para as variáveis de transesterificação. Então, o uso aí do modelo de superfície de resposta na otimização da produção do biodiesel mostra que as condições de produção são satisfatórias e viáveis, mesmo usando óleo vegetal de baixa qualidade, etanol e a catálise sendo ácida. Muito obrigada.